Mudou muito ontem foi erro na estratégia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas teve pelo menos 10 bolas lançadas do Gabriel diretamente pro Caio e pro Diogo. Lógico e que o Caio perder, brigar no ar, no alto, com o Luan Cândido, que tem 1,84 de altura. E desculpa, o Caio tem 1,60. E o Cipriano, 1,96. O Caio é pequenininho. Então, muito cara, bem. não tinha como. Vamos falar mais então do Coritiba, TT. Teve festa, né, da torcida, Green Hell lá, expectativa de grande vitória, mas tudo isso acabou frustrado com o resultado final da partida lá no Couto Pereira. Mas a festa foi bonita, né? Foi, mais de 34 mil pessoas no Couto Pereira e a galera foi pro tá Couto YouTube, bem mais cedo, a gente exatamente. Tá mostrando as imagens do Arineu. Quem acompanha no YouTube tá vendo aí a bonita festa que a torcida Coxa Branca fez ontem. Olha, sensacional. Pena que o time não respondeu à altura. Até antes de começar o Green Hell, uma coisa muito bacana, foi feita uma contagem regressiva. Tarcísio tá impressionado ali com as imagens. Foi feita uma contagem regressiva. Conforme os foguetes se aproximavam e a torcida toda fez essa contagem regressiva junto até o show pirotécnico. Realmente muito bonito, torcedor Coxa Branca cantando, fazendo a sua parte, mas em campo o time não correspondeu. O Bragantino abriu o placar logo aos 18 minutos, no primeiro chute, na verdade, com perigo. É claro que o Bragantino tinha chegado um pouco antes, mas foi a primeira chance do Bragantino. O jogada do Vitinho pela esquerda, cruzamento do Vitinho, o Sorriso mandou pro gol. Até nas redes sociais teve muita gente falando do posicionamento do Gabriel nesse lance, que ele poderia ter saído, talvez ter tido uma melhor sorte, tentado interceptar esse chute do Sorriso. E a verdade é que o Coritiba na primeira etapa foi muito apático, criou pouquíssimas oportunidades, claro, mérito também do time do Bragantino, que veio bem armado taticamente e fez um posicionamento defensivo que se tornou, na verdade, um escudo que o Coritiba não teve capacidade para conseguir furar esse sistema defensivo do time do Bragantino. E aí na segunda etapa, é fato, o Coritiba criou mais oportunidades. Você que tá com a gente no YouTube acaba de ver aí o lance da penalidade. Só a questão do gol que eu tô vendo, ele tá passando novamente. Não tinha como o Gabriel sair. Não foi um cruzamento. Não foi culpa do Gabriel. Não foi e muita gente. Não foi também... o cruzamento da linha de fundo pra dentro. E muita que gente, aí ele poderia sair. E muita gente falando do Natanael nesse lance. E na verdade quem foi fintado foi o Kusevich, né? Muita gente dizendo, o Natanael não pode ser titular, falhou e tal. Né? Muita gente criticando a atuação do Natanael e do Jamerson. Realmente os dois laterais nesta partida foram extremamente abaixo do que eles vêm apresentando, né, Dalk? Sem dúvida nenhuma. O Jamerson até... É que o Jamerson errou muito. Muitos erros. Ele tava muito pressionado ali pelo ataque do Bragantino e muitas vezes ele precisava tentar sair jogando sozinho mesmo, tentava a finta individual e acabava perdendo a bola. Ele errou o domínio, ele deixava a bola sair, escapava. O Natanael defensivamente ontem não foi bem. E daí tem gente pedindo a titularidade do Diogo, você concorda? Olha, eu até concordo. O Diogo ele é bem seguro, né? Ele tem ido muito bem. Ele entrou bem, né? Ele entrou bem ontem de novo. Só que o Diogo ele é um jogador muito mais agudo, né? O Natanael, apesar de ele ter falhado, eu acho que o Natanael dá mais consistência defensiva do que o Diogo vai dar. Só que pra isso precisa ser testado, né? Precisa ser testado. Ele ainda não foi testado como titular em muitas oportunidades. Foi apenas um jogo, né? Aquele jogo contra o Goiás que não tinha absolutamente ninguém pra jogar, né? O Natanael tava suspenso, tinha muita gente fora naquela partida. Mas ele, nas vezes que entrou bem no jogo, né? Ele é um cara de muita personalidade, apesar da juventude, né? O Kleber tá dizendo aqui o seguinte, ó. O Green Hell não dá sorte. Não lembro a última vez que teve o Coxa e o Coxa tenha vencido. Já tá show o culpado aqui pra derrota de ontem, foi o Green Hell. Além do árbitro, é o Green Hell. Claro, teve... A torcida do Paraná fazia isso quando eles faziam a recepção lá pro... O Green Hell tricolor lá. Pros jogadores entrar. Não, mas é que o jogo de ontem, claro, né, foi bonito, teve ali o Green Hell, que sempre traz um charme diferente, logicamente que eu acho que mentalmente, emocionalmente, isso ajuda também, né, o time, mas eu acho que a estratégia do Coxa foi errada, né,
Porque você encara um adversário que vai muito bem ali pelo corredor, pelas laterais, que explora muito isso e que entrou marcando todo o meio do Coritiba. O Coritiba não conseguia reter a bola, não conseguia criar situações de gol, né? Não conseguia criar situações reais de chances de gol. Então aí o Coritiba acabou sendo engolido ali pelo Bragantino, que tinha o resultado na mão e conseguiu administrar. Você pega um adversário mais complicado, o Coritiba já pegou o Fluminense, por exemplo, jogou diferente, né? Conseguiu ter uma atuação mais convincente e cai de rendimento justamente num jogo em que a torcida prepara uma baita festa, né? Fez campanha durante a semana, inclusive almejando, quem sabe, o 40k aí no Couto Pereira. Não tinha vaga, chegou a esgotar já nas vagas para quem era sócio, inclusive. Só que essa questão do Couto Pereira, né, da torcida comparecer, e isso tá acontecendo desde o início da temporada, né, no Campeonato Brasileiro, quando o Coxa tava lá 12 jogos sem conseguir vencer, a torcida ia mesmo assim, sabia que o Coritiba era um time que tinha muita dificuldade de reagir no Brasileirão, mesmo assim comparecia, empurrava. O torcedor não vai lá pensando que vai ver uma derrota, que vai ver o time sofrer, né, vai lá querendo empurrar e querendo ver o time evoluir, né? Naquela pegada que tava com o Thiago. Então essa oscilação vai acontecer. O que não pode é o Coritiba cair de rendimento e não reagir a tempo, né? Porque, claro, agora até virar o primeiro turno não tem mais condições de deixar a zona de rebaixamento por conta dos resultados, mas, gente, o Coritiba, algumas rodadas atrás, estava na lanterna. Então, assim, já demonstrou que tem capacidade de lutar. Sim. Só que todo mundo melhora, né? Os adversários do Coritiba também estão melhorando. O Vasco, que a gente viu jogar, um time também muito limitado. O próprio Corinthians, que é o próximo adversário, né, tava muito mal no começo do campeonato. Todo mundo tá todo mundo se acertando. Então o Coritiba, ele tem que sempre jogar pensando lá em cima, né? Sempre não pode se acomodar em nenhum momento, porque a luta do Coritiba é para não ser rebaixado. Depois da partida, o técnico Thiago Kozlowski fez uma análise da derrota em casa. Vamos ouvi-lo. Nós fizemos um primeiro tempo hoje não muito bom, não foi dentro dos padrões que a gente vinha fazendo, né? Algumas peças realmente hoje não funcionaram, né? O que acabou prejudicando a estratégia do jogo, né? E no segundo tempo, acredito que nós conseguimos ter um volume maior de jogo, mas também nós temos que ser franco, a gente não machucou o Bragantino de uma forma que a gente poderia machucar, né? Tivemos o gol, né, impedido, tivemos um lance ou outro ali de perigo, tivemos mais volume, né? E depois no final do jogo também nós nos expomos, né? Fomos pro abafa e até saiu um contra-ataque do Bragantino, que foi tirando o gol a única vez que eles escaparam, né? Então, o Campeonato Brasileiro é isso, né? Hoje, infelizmente, a gente teve um controle maior, principalmente se você pegar no âmbito geral do jogo, mas nós não conseguimos finalizar, nós não conseguimos criar as jogadas da maneira que a gente vinha criando, né? Isso é verdade, isso aí é importante enfatizar. Mas eu acho que o resultado mais justo hoje seria um empate, né? Pelo que produziu as duas equipes. A realidade é que na goleada por 4-1 diante do Botafogo, o Coritiba jogou muito, jogou uma qualidade de um futebol e, como a gente falou, né, anteriormente, o resultado daquela partida não espelhou o desempenho do Coritiba em campo. Diferente da derrota de ontem, de 1-0 magrinho pro time do Bragantino, mas o Coritiba na primeira etapa, pelo menos na minha opinião, irreconhecível, com, claro, um desempenho muito abaixo dos jogadores que a gente já citou, Jamerson, Natanael, o próprio Kusevich tendo falhas individuais, o ataque inoperante, e também fica evidente a dependência que o Coritiba, entre aspas, tem do jogador Robson. Robson não foi titular e o Coritiba sentiu muito a ausência desse jogador. Na entrevista coletiva eu perguntei pro Thiago Kozlowski por que o time do Coritiba na noite de ontem estava tão irreconhecível. Ele disse que, na opinião dele, não. Ele colocou todos os méritos na qualidade do adversário. O termo irreconhecível eu tiro um pouquinho para um termo um pouco abaixo do esperado, né? Eu acho que nós fomos realmente um pouco abaixo do esperado, a gente poderia ter dado mais, como eu falei para você, se algumas peças tivessem estado numa noite melhor, a gente com certeza estaria melhor organizado e teria melhores chances na frente, mas isso foi do termo técnico, né? Mas o termo vontade, garra, força, eu não posso falar de ninguém, porque todos eles foram leões em campo, e é aquilo que eu falei, o Bragantino escapou uma vez e fez o gol. Foi isso, Dalk?
Escapou uma vez e fez o gol, não. O gol foi logo no começo, 18 minutos. Primeiro ataque do Bragantino foi gol. O Bragantino teve outras oportunidades. Vitinho teve uma oportunidade logo depois do gol, de chuta de fora da área. O Luan Cândido teve 2 oportunidades, uma pra fora e uma defesaço do Gabriel. Defesaço do Gabriel. Então, não foi isso. Eu não concordei em boa parte ontem da coletiva do Thiago Kozlowski. Uma das coisas que eu concordo de fato é que sim, várias peças não funcionaram, né? E ontem ele teve que fazer alterações para tentar encaixar algumas peças no jogo, tanto que com 35 minutos ele tira o Andrei. O Andrei estava extremamente nervoso. O Andrei tinha levado um cartão amarelo já por reclamação, e ele tinha dado com um cotovelo na cara de um jogador logo em seguida. Nisso, chamou o Garcês. Expulso, né? Ficou muito barato o cartão amarelo, inclusive. Chamou o Garcês, tirou o Andrei, colocou o Garcês, daí ele encaixa o Garcês pela ponta esquerda, o Caio na ponta direita, o Diogo centralizado e o Marcelino Moreno vem como meia. Só que também não funcionou. Porque o meio de campo do Bragantino, o Bragantino tá jogando de uma maneira bem diferente, né? Porque tem o Juninho Capixaba, que é um lateral esquerdo, jogando como volante. Tem o Luan Cândido, que é um volante, jogando como lateral esquerdo. Só que isso dificulta e muito a vida do lateral direito. Então é por isso que eu tiro um pouquinho da culpa do Natanael. Não foi bem? Não foi bem. Mas, a partir do momento em que você tinha um ataque que tinha Vitinho, Juninho Capixaba e Luan Cândido caindo toda hora ali, e não tem o Robson, que ajuda muito o Natanael na questão da marcação, o Caio ontem foi nulo. Ele começa bem, ele começa cavando 2 faltas no começo do jogo, né, TT? 10 minutos de jogo, ele cava 2 faltas. Jogada de velocidade. Jogada de velocidade, drible, puxar pro lado e tal, e ser derrubado. Só que depois disso, ele não conseguiu mais, e ele errou tudo. E daí aí também não vou culpar tanto ele, porque boa parte das bolas lançadas para o Caio foram bolas do Gabriel pro Caio, e isso não tem como. O Roberto Chuca, o Natanael na defesa não sabe atacar a primeira bola, você concorda com ele? É difícil ter uma análise de que ele não sabe atacar a primeira bola. Eu acho que ele não é o jogador que dá muito bote. Ele não é o cara que... Ele cerca muito mais do que dá bote. E daí também, essa de atacar a primeira bola depende de como é a jogada, depende muito, porque ele também não é um cara de uma estatura muito alta, né? E isso acaba complicando, mas é que ontem teve uma superioridade numérica realmente grande da equipe do Bragantino pelo lado do campo. O Fluminense, eu lembro muito da entrevista do Thiago, e você falou sobre essa entrevista. O Fluminense usou muito essa jogada ali pelo lado esquerdo, em cima do Natanael. O Thiago colocou o Caio. E o Caio foi bem. O Caio foi bem porque o Caio funcionou como um segundo lateral direito ali. Isso. Ele não teve a função ofensiva, né? Até porque o Coritiba estava ganhando o jogo, né? Por 2-0. Foi diferente, né? A situação do placar. E ele botou, inclusive, depois o Diogo, né? Também para fechar aquele lado ali, porque o Fluminense estava com muito volume de jogo por aquele lado. Ele coloca Vitor Luiz, e Diogo e Caio e mais um, que daí fecha 3 para tentar combater essa superioridade numérica do adversário. E ontem o Coritiba não conseguiu fazer isso. E daí, a partir disso, a partir dessa substituição, Linha, rapidamente só essa situação, o que acontece? O Andrei sai, o Bianchi é recuado para primeiro volante e o Bruno Gomes fica mais solto. O Bruno Gomes não funcionou ontem também. E naturalmente você matou o Bianchi. Com 30 minutos de jogo, o Bianchi ficou meio que forçado a se preocupar muito mais com o meio de campo ali e não com chegada no ataque. Tanto que o Coxa quase chega a um empate no começo do jogo ainda, com 22, 23, se não me engano, que é no cruzamento do Caio e uma letra do Bianchi, que o Cleiton consegue fazer a defesa. Depois dessa substituição, o meio de campo parou de funcionar. E daí no segundo tempo o Thiago tenta de novo voltar para a escalação meio que inicial, né, com a formação inicial, coloca o Sebas e coloca o Fran Sérgio para tentar criar a superioridade numérica de novo no meio de campo, o que não acontece, né? Então o Coritiba não criou tantas oportunidades claras de fazer o gol. O Coritiba não teve grandes chances de fazer o gol, a não ser o gol anulado. Foi a única grande chance que o Coritiba realmente teve, né? E isso acabou complicando um pouquinho na forma de jogo. E eu acho que o Bragantino foi superior taticamente e tecnicamente. Aí eu até ia falar o seguinte, né? Contra o Fluminense funcionou porque estava ganhando o jogo, né? Ele precisava defender, sim, né?
Ontem ele não podia usar essa estratégia perdendo a partida, né? Concentrar um monte de jogadores para marcar uma jogada forte do Bragantino e enfraquecer lá o setor ofensivo, né? Ele poderia até resolver o problema defensivo, mas ir lá na frente, como é que ia ser? Então, aí que tá o grande problema. E ontem a gente elogiou muito o Diogo Oliveira, né? Nos últimos jogos, ontem ele foi muito mal. Ele brigou, claro. Mas... A gente teve até a estreia do Sebastião Gomes, uma estreia que estava sendo muito esperada pelo torcedor, mas não tem como analisar, né, Dal? Que jogou 30 minutos, tocou muito pouco na bola. Porque daí ali foi um momento de desespero, né? E ele não é um jogador pra resolver nada no momento de desespero. Não é um jogador que vai sair driblando um monte de gente, porque ele é um volante. Né? Então, ele tentou dar sustentação defensiva junto com o Fran Sérgio para poder o Coritiba criar. Só que daí foi muito bem marcado o Marcelino Moreno ontem, que também não funcionou. Então, outra pergunta. Ninguém funcionou. Você prefere o Moreno jogando pelo meio ou pela ponta? Eu prefiro o Moreno jogando pelo meio, que é onde ele se sente mais confortável. Só que nessa falta de um ponto esquerda, por exemplo, o Garcês é ponta esquerda. Só que ontem ele rendeu por onde? Pela direita. Pela direita. E ontem o Garcês... Aliás, o Garcês foi bem. Correu muito esforçado. Conseguiu ganhar no drible, muito esforçado, brigou bastante. Ele foi o melhor que o Coritiba teve em campo num geral. Né? Só que o Coritiba precisa ainda de algumas soluções ali. Precisa de um centroavante. Cara, o Edu não dá. Não tem condições. Me desculpa, mas não pode relacionar um jogador que tá com o peso que ele tá. E a torcida... Ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue correr. Não consegue correr. Ele não consegue pular pra disputar uma bola no alto. E a torcida até se perguntou ontem, dando uma olhada nas redes sociais depois da partida, o pessoal perguntando como que contratam um jogador numa situação física como essa? E a segunda pergunta é: como que relacionam para uma partida um jogador com uma condição física como essa? Acho que é por falta de centroavante mesmo, né? O Coritiba mas tá tendo dificuldade, não relaciona o Rodrigo Pinho, não, mas daí queima ele, exatamente. Melhora o Pinho magro. O pior é o seguinte, que relaciona, põe no banco, tem que pôr pra jogar, né? Chega no momento de desespero desse, então... empilha 2 centroavantes lá, colocou ontem o Edu e o Diogo. Que foi o que aconteceu ontem, né? E o Edu errou literalmente tudo que ele tentou. E ele foi assim, uma das primeiras contratações, né, da janela de transferências. Ele foi a segunda, já chegou fora de forma, sabendo, né? Ele mesmo falou, ele sabia que ele fazia tempo que ele não jogava, acho que desde maio, né? Que ele não participava de um jogo, desde abril ou maio. Ele tinha que participar de um trabalho de recondicionamento intenso, né? E foi lançado prematuramente lá contra o Cruzeiro, né? Ele foi apresentado no dia 6 de julho. Exatamente 30 dias ontem. Procurando aqui no caderninho faz tempo já. Quer dizer, exatamente. Se você. O cara teve 30 dias. Não relaciona, não põe pra jogar, deixa de lado, vai lá, como a gente já falou, faz uma dieta, intensifica a perda de calorias, de exercício aeróbico, dieta do carboidrato, sei lá, gente, mas não queima o cara dessa forma. E ontem, até depois da partida, a gente teve uma cena que lamentável, né? Aquela confusão assim que o juiz apitou, porque os jogadores do Bragantino foram comemorar com a sua torcida. Porém, o Vitinho acabou passando do ponto. E o volante Fran Sérgio falou com a gente depois do jogo sobre essa situação. Olha, eu falei pra ele, aqui sim, cumprimentar a torcida dele sim, agora do nosso lado não, onde tem nossa família ali também, é falta de respeito. Os jogadores têm que ter consciência também disso, né? Já tá um tumulto, já tá, pra quem ir na torcida do adversário. O que faltou pro Coritiba hoje, Fran Sérgio? Olha, faltou marcar, né? Faltou colocar a bola pra dentro, oportunidade nós tivemos, mas hoje infelizmente não deu, vamos trabalhar, que nós temos mais um jogo duro no final de semana. Jogo duro no final de semana, Coritiba que volta a campo no próximo domingo, diante do Corinthians, jogando em São Paulo, 4 horas da tarde. Legal, 1h34. A gente vai